sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres de Poder. Esse podcast tem o objetivo de edificar e abençoar a sua vida através de histórias inspiradoras que iremos conhecer aqui. Então fica ligado aqui e assista esse episódio que tá muito especial. Aproveita, compartilha esse vídeo, curte, chama alguém para poder assistir junto com você. Vamos ao episódio. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres de Poder. Estamos aqui na nossa série Histórias de uma Vida, contando a história de mulheres que são talvez anônimas para muitos, não são famosas, mas que têm muita história para contar, que têm muita coisa para poder nos ensinar, que são moradoras aqui da nossa cidade, mais especificamente minhas vizinhas aqui, a maioria delas minhas vizinhas aqui no município de Santa Anésia. Nós queremos aprender um pouco sobre a história delas, sobre o que elas têm para nos contar. E eu quero apresentar para vocês a minha entrevistada de hoje, que é a Dirce. Dirce, seja muito bem-vinda aqui a um episódio do nosso podcast. A gente quer conhecer um pouquinho da sua história. Eu conheço só um pouquinho do que a gente conversou, mas muitas pessoas te indicaram para vir no podcast e eu fico muito feliz. É sinal de que a senhora tem bastante coisa para nos contar aí, histórias para nos contar, e a gente quer te conhecer um pouquinho mais. Então, fica à vontade, abre o seu coração, fala o que você quiser aqui nesse podcast. Eu tenho certeza que nós vamos informar muitas pessoas, trazer muito conteúdo aí para as pessoas que estão nos assistindo. Eu quero começar aqui conhecendo e sabendo quem é a Dirce. O que a Dirce tem aí para nos contar? Quem é a Dirce? De onde a Dirce vem? Então, eu sou a Dirce, né? Eu sou a 11ª filha de uma família de 14 irmãos. 14 irmãos. Venho de Santa Rosa, nasci em Santa Rosa de Viterbo, mas fui criada na capital de São Paulo, saí de lá com 3 vezes e fui morar na capital. Fiquei lá até os 22 anos, depois vim para Santa Anésia. Então, essa Dirce, uma mulher... Eu acho que eu fui corajosa, né? Porque larguei para trás toda a minha família, né? Para vir para Santa Anésia. Então, deixa eu entender. Santa Rosa de Viterbo. Onde que é isso? É perto de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. É uma cidade pequena? Olha, eu não sei te dizer, porque eu saí de lá com 3 meses e nunca mais voltei. Mas dizem as pessoas que conhecem que é uma cidade muito linda, é um oásis do interior de São Paulo. Eu tenho uma vizinha em Brasília que morou lá, ela fala que eu estou perdendo de não conhecer a minha cidade. Ah, que legal. Eu não voltei lá. Mas quem sabe voltar? Quem sabe eu volto, né? Mesmo para ver como que Então, a senhora saiu dessa cidade que é bem pequenininha e foi para a capital de São Paulo. Certo. E cresceu emÃo Paulo. Cresci em São Paulo. E essa mudança foi por quê? Foi por necessidade de trabalho? Qual foi a realidade que tirou vocês dessa cidade? Meu pai, por trabalho do meu pai, né? Entendi. E são 14 irmãos? Nós éramos 14, né? Aí 2 morreram pequenos e fomos criados 12. Gente, como é que era viver com tanto irmão assim, né? Porque hoje em dia a gente não vê famílias com tantos irmãos. Como é que era ter tanto irmão assim? Nossa, era muito bom. Eu acho assim, por isso que eu gosto de... Casa cheia. De casa cheia, de muvuca, assim, de muito movimento, porque era muito bom. E eu me lembro assim, às tardes, naquele tempo os pais chegavam cedo, antes de escurecer. Porque não existia nem luz elétrica, né? Então, eu me lembro assim, meu pai só com a gente, ele brincava de roda, fazia brincadeira, porque já era o suficiente, né? Eu acho que as crianças, antigamente, acho que não tão antigamente, eu acho que até poucos anos atrás, elas se contentavam com poucas coisas. Não precisava desse luxo todo que hoje as crianças querem. Que hoje as crianças já querem iPhone, já quer
né? Isso mesmo. Tecnologia, computador, isso e aquilo. Antigamente a vida era tão simples, né? E as pessoas eram tão felizes com, às vezes, tão pouco, não é verdade? Tão pouco no sentido de coisas de valor. Bastava uma bola, já estava todo mundo se divertindo, A né? gente fazia, né, os nossos brinquedos. As minhas irmãs mais velhas faziam as nossas bonecas. Eu nunca tive uma boneca comprada. As minhas irmãs que faziam boneca de pano, né? Faziam de sabugo de milho, essas coisas assim. E meus irmãos faziam bola de meia velha, de coisas assim. Não tínhamos esses... a gente nem conhecia muita coisa, porque a gente morava em lugares, embora fosse em São Paulo, a gente morava em São Paulo, mas São Paulo não é como é hoje. Quando eu falo para as pessoas que eu passava numa trilha, onde hoje é a Marginal Pinheiros, a Marginal Tietê, era uma trilha e eu passava a cavalo e às vezes a pé, para levar almoço para meu pai lá no Jockey Club, e as pessoas não acreditam. Porque você vê São Paulo hoje, mas eu vivi São Paulo passando trilhas. A gente passava liberando o Rio Pinheiros, o Rio Tietê, em trilhas, não tinha passagem para automóvel, né? Então, era uma outra realidade. Outra realidade. Uma outra realidade. Então, a gente brincava. Meu pai e a minha mãe, eles deixavam a gente brincar com outras crianças, mas não eram assim, vizinhos tão próximos. Eram mais distantes. Por isso que podia ter criança fazer aquela barulhada que nos vizinhos nem escutavam, porque não eram casas grudadas assim, né? E o seu pai trabalhava com o quê? Meu pai abria estradas, ele tinha carroças, naquele tempo não tinha trator. E meu pai que tinha os empregados, as carroças, que cavucava, carregava com carroças terra. Meu pai ajudou a abrir ali a Avenida 9 de Julho, o túnel para cavucar ali, para abrir o túnel 9 de Julho. Nossa, que legal. E como que a senhora veio parar em Santanésia? Como é que foi isso? Então, Porque vi de São Paulo, aham, né, para mora um em- distrito no interior do Rio de Janeiro. É uma mudança um pouco significativa. Como é que foi isso? Então, eu morava em São Paulo, eu trabalhava na Avenida São João, naquele prédio que pegou fogo, o Andraus. Eu trabalhei lá há muitos anos. Quando eu conheci o meu marido, ele foi para São Paulo estudar, mas ele era de Mendes. Aí, quando eu conheci, começamos a namorar, eu casei, ele resolveu fazer estágio aqui. E ficou empregado aqui, nós casamos e eu vim morar aqui em 1969. Abril de 1969 eu vim morar em Santanésia. Já tem 56 anos. 56 anos. E hoje a senhora não tem nem pretensão de voltar para morar em São Paulo, por exemplo. Então, quando ele aposentou, ele pegou e me dizendo, aonde nós vamos ficar? Aqui ou em São Paulo? Falei, aqui, porque eu já me apaixonei por Santanésia. Quem Vamos não ficar se aqui. apaixona por Aí Santanésia? fiquei, minhas filhas nasceram aqui, minhas filhas foram professoras aqui. A outra depois foi para Brasília, também casou e foi professora lá. Mas as minhas filhas começaram a ser professoras no Castelinho. O primeiro concurso público que teve, as duas passaram e foram trabalhar no Castelinho. Gente, que legal. E a senhora tem duas filhas, 2 filhas e uma neta, uma neta. Quantos anos já tem sua neta? 26 anos. Gente, já é adulta também. Está E estudando mora aqui também? em Brasília, está fazendo Mora em farmácia. Brasília. Olha, que legal. E como é que, assim, foi depois que a senhora casou, veio morar em Santanésia, né? Como é que foi aí a sua vida, assim? A senhora se adaptou bem? A senhora gostou de morar em Santanésia? Ou foi muito difícil sair de um local maior? Que eu imagino que 56 anos atrás, Santanésia também Era menor. ainda era um pouco mais limitada as possibilidades, talvez. Até por questão de trabalho, porque a senhora me disse que a senhora trabalhava lá em São Paulo. E a senhora veio para cá, a senhora já veio empregada ou não? Como é que foi aqui eu isso? nunca trabalhei Então, desde então, a senhora se dedicou ao lar. ao lar. Deixou, então, o seu trabalho e se dedicou ao lar. E como é que é isso, assim? Porque hoje em dia, para muitas mulheres, se dedicar ao lar talvez seja Difícil. talvez seja abrir mão de sonhos. Né? Hoje em dia, as mulheres, elas cada vez mais buscando uma colocação no mercado de trabalho. Mas o que a senhora acha sobre isso, assim?
era importante ter tido a oportunidade de poder cuidar das suas filhas? Ou talvez o trabalho poderia ser algo mais relevante? O que a senhora pensa sobre isso? Olha, na época, eu achei muito bom poder criar minhas filhas, estar com elas, né? E como se diz, foi difícil no início. Quando eu cheguei, era só eu e meu marido, foi difícil adaptar, né? Você morar numa cidade, trabalhar numa avenida, quem conhece a Avenida São João, em São Paulo. Depois chegar em Santa Neza, né? Foi difícil. Mas nada que uns 6 meses depois eu não tivesse já acostumada com o lugar. Tive sempre muito bons vizinhos, né? Morei lá embaixo, pegado com a subprefeitura, que nem eu falei, tive vizinhos muito bons. A minha vizinha de lá já tinha quase 100 anos e ela Ai, que legal. conversava muito comigo, me deu muito apoio. E eu criei as minhas filhas. Quando elas já estavam maiores, eu estudei, fiz formação de professora, estudei, fiz contabilidade, fiz um curso de crédito e finanças, e no final eu estava fazendo teologia. Parei teologia quando nasceu a minha neta. Então, a senhora, assim, apesar de ter se dedicado ao lar, quando as suas filhas já estavam maiorzinhas, a senhora pôde realizar os É o seus seu sonhos sonho de de estudar, estudar o que queria. certo? Então, em nenhum momento foi abrir mão de sonho nenhum, foi apenas Não, dar uma pausa pausa, para se dedicar à família. com certeza. E valeu a pena. Valeu a pena. Há pouco tempo a gente entrevistou uma moça aqui, a Suzana, que contou a história do sonho dela de ser mãe. E a Suzana olha a história dela, né? Ela era concursada da Caixa Econômica Federal. E quem não assistiu esse episódio, vou deixar o link aqui embaixo para vocês irem lá e assistir, que a história da Suzana é muito legal. Ela tem 34 anos, se eu não me engano, jovem. Realizou o sonho de ser mãe com muita luta, perdeu alguns bebês. Foi uma história muito sofrida até ela conseguir realizar o sonho de ser mãe. E quando ela foi mãe, ela abriu mão do concurso dela da Caixa Econômica Federal para se dedicar exclusivamente à vida familiar. E eu tô falando isso porque isso é muito difícil hoje em dia acontecer. Hoje em dia, as mulheres, muitas vezes, elas abrem mão da família em prol do trabalho, em prol da parte financeira, em prol do desenvolvimento pessoal. Então, a gente vê mulheres hoje fazendo o caminho inverso, como a senhora fez há 50 anos atrás, 56 anos atrás. Muita gente fala: nossa, essa menina é doida, vai largar um emprego bom. É claro que ela conseguiu, a Suzana conseguiu ter o suporte do marido, né? Muitas mulheres talvez não tenham essa possibilidade. Eu não estou aqui falando isso para julgar essas mulheres que não têm essa possibilidade. Mas eu estou aqui para admirar mulheres que foram capazes de fazer isso, sabe? Assim como a senhora foi há 56 anos atrás, né? Poderia não ter sido, poderia ter escolhido. Eu não, vou lá para o interior, não, eu vou seguir minha vida. Tenho meu trabalho, vou me desempenhar aqui. Mas a senhora escolheu também fazer esse caminho de volta ao lar, né? Saiu do lar dos pais para ir trabalhar e depois fez o caminho inverso, de volta ao lar. E cada vez está mais difícil. Não sei se a senhora concorda comigo. Concordo, porque eu falo assim, da minha infância e da infância das minhas filhas, a vida era bem mais simples. Mesmo as minhas filhas, já em outra época, era muito mais simples a vida, né? Eu costumo, às vezes, conversar com as pessoas, porque hoje as crianças nem precisam de tanto. Os pais se ficam preocupados de dar, mas a criança mesmo nem liga. Se você conversasse assim comigo hoje, né? Tivesse sido uma criança, tivesse muitos brinquedos, eu não ia lembrar de quase nenhum. Eu não tive, mas se eu tivesse, eu não ia lembrar, como muitas crianças não lembram. Eu ia lembrar dos meus pais, das histórias que eles contavam, porque isso é que fica na nossa mente. Não E são as hoje, coisas. não são as coisas. E hoje, os pais, por qualquer razão, ficam muito preocupados com, eu vou dar o que eu não tive. Mas você teve amor? Dá amor. Você teve carinho? Dá carinho, porque só consegue ser amoroso e dá carinho quem recebeu.
né? Não é os presentes, mas essa sociedade assim, consumista que nós estamos vivendo, né? Esse consumismo, exige dos pais isso. Os pais ficam muito preocupados. Então, as mulheres, por essa razão, tiveram que sair a correr atrás do trabalho e, muitas vezes, perderam a qualidade de vida delas e da família. Porque não dá tempo. Se você quer fazer tudo ao mesmo tempo, fica Não dá. difícil. Se você chegar à noite. A minha mãe era impossível, né? Ela nem poderia, coitada. Mas eu digo, se você chegar à noite e quiser fazer o mesmo que você faria durante o dia todo, não dá tempo, né? Alguma coisa vai ser Alguma negligenciada. coisa vai ser, sabe, ficar em falta. Então, eu acho que nem eu estou falando, os tempos são diferentes, a gente não está nem aqui para falar, é certo ou errado. Eu acho que o que está acontecendo no mundo é a falta de equilíbrio. Nem tanto lá e nem tanto cá, né? Nem tanto lá que a gente não tinha quase nada, e nem tanto que hoje que as pessoas querem dar tudo. Tudo o quê? O que é dar tudo? Eu fico me perguntando, eu falo isso quando a minha neta nasceu, eu falava, minha filha, dar tudo é o quê? O que estão dando tudo, né? As crianças não têm irmãos para brincar, não têm outras crianças para brincar, e dá tanto brinquedo, eles nem brincam. Eu falo isso porque hoje eu tenho vários sobrinhos netos e bisnetos, tataranetos, aquele monte de sobrinhos, eles têm brinquedos, eles nem brincam, porque o fundamental eles não têm, que é criança. Hoje as crianças não têm criança. É um irmão, quando muito dois. O perigo das grandes cidades, as crianças não podem sair na rua, não podem fazer nada, tem que andar de vão para lá e para cá, não tem essa liberdade, né? Violência. Essa violência. Então, para que tantos brinquedos se eles não têm com quem brincar? Eu já fui em aniversário de criança que não tinha criança, não Verdade. é? Então, o que essa criança tem que lembrar? Eu, por exemplo, eu lembro todas as minhas peraltices, né? Porque fui muito peralta. Eu ia para casa da minha avó, ainda juntava aquele monte de primo, meus tios também tinham muitos filhos, a gente brincava muito, né? Mas o que a gente passava o pipoqueiro, o homem que vendia essas coisinhas. Hoje as crianças só falam em McDonald's, né? Eu vejo lá meus sobrinhos, quando é aniversário, eu levo eles no McDonald's, que é o presente que eu dou para eles, porque qualquer Que outra eles coisa gostam. não satisfaz eles. Então, eu acho que esse consumismo, as crianças perderam um pouco daquela criança. E o celular. Hoje as crianças com 2, 3 anos, elas já sabem brincar com o celular. Mas será que é bom? Não deixar também, será que é bom? Não sei, eu acho que é o equilíbrio. Nem dá demais, nem tirar. Eu acho que está faltando é o equilíbrio nas famílias, né? Nós, mulheres, né? Os nossos maridos. Eu agora estou viúva, mas, assim, o que nós temos uns para oferecer para o outro? Será que é coisas, só coisas? O legado está ficando para trás. Deixaram um legado para as gerações Ações futuras, está ficando para trás. muito. Cada vez mais as pessoas estão deixando coisas e não realmente um ensinamento, né? Que é o primordial. As coisas são secundárias. Se você pode, você dá. Se você não pode, a criança também tem que aprender a receber não. Coisa que está difícil hoje em dia também, das crianças Agora tem conseguirem TOD. administrar o não, né? É difícil. Quando você fala não, criança já. Eu me lembro que eu, criança, a minha mãe falou pra mim assim: nunca vou me esquecer, porque foi uma vez só. Só uma vez que eu fiz isso, na casa do arroz. Ela falou assim: a mãe vai te dar um ovo de Páscoa, foi época de Páscoa, quando estiver chegando a Páscoa. Agora eu vou te dar um ovo menorzinho. Ah, menorzinho, me joguei no chão. Eu lembro disso, eu devia ter uns 3 anos, 4 anos no máximo. Eu quero o ovo grandão. Ela, não, levanta que eu vou te dar o ovo menorzinho. Se você não levantar, você não vai ganhar nenhum. E eu me joguei no chão e gritando, e a mãe me agarrou, me levou pro banheiro, me corrigiu ali dentro do banheiro. Hoje a gente nem pode falar isso, né? Mas me deu uns peteleco ali. Eu rapidinho me aprumei, já enxuguei as lágrimas. Ela falou: agora não vai ter nenhum. Porque você não pode achar que você vai gritar e eu vou ceder o que você quer.
Só que a gente tem visto que cada vez mais o não tem sido difícil, porque talvez pela ausência dentro do lar, as pessoas precisam suprir com as coisas. E aí, quando essas crianças chegarem lá na frente e elas receberem o não da vida, porque o não da vida é intenso, é forte, porque pai e mãe dá não com carinho. Você não nega uma coisa pro filho porque você quer Querem. negar. É porque aquilo não dá naquele momento. É um não porque não posso agora. Agora, o não da vida, ele é cruel. E a gente tem visto cada vez mais pessoas desembocando no mundo com uma série de problemas, com dificuldades de receber não, né? Eu acredito que isso tudo tem a ver com isso que a senhora está falando. As pessoas estão cada vez mais querendo e precisando trabalhar mais, a vida está ficando cara, e para conquistar, e tem que correr atrás, e muitas vezes aquela criança ali está recebendo coisas, né? Mas a gente não quer criticar a criação, a gente só quer refletir sobre Que, isso. que todos reflitam, né? Que nem eu estou falando, não é tirar idade mais, é equilibrar a criança, ver o que ela precisa realmente, porque hoje, independente da criança querer, você vê quando as pessoas ficam grávidas, o luxo que é o quarto, a criança nem nasceu e muitas vezes nem dorme no quarto. Verdade. Nem dorme no quarto, e o quarto é um luxo, a criança nem vai lá. Então, uma vez eu conversando com uma pediatra, ela falou: põe Moisésinhos, né, que nem era antigamente, antigamente era um cesto, igual esse de pão mesmo, né? Dorme, aí disse o neném, põe a sua mão, abana, assim, faz assim com ele, que é muito mais importante do que um quarto bonito, ou você põe ele na sua cama, ou você enfia ele lá naquele quarto luxuoso, e aí? Criança, aquela coisa bonita, a criança não entende isso. Você basta ver quando a gente faz uma festa de um ano, É para os pais, é para a para quem família. vai, não é para a criança. Então, essa preocupação os pais deveriam ter. Porque, olha, eu já vi pessoas botar 10 pares de sapato para um bebê, ele nem anda. Verdade, Eu nem já vi usa. 10 pares para um bebê, ele nem anda. E perde Então, assim, ó. e perde assim. Então, é rever os valores. O que eu posso, assim, dar de valor, né? A conversa. Eu digo assim, que nem é tanto o diálogo, pessoal, o diálogo. Antigamente os pais não dialogavam muito, não, porque eles nem tinham tempo. Porque as pessoas falavam, o diálogo resolve. Antigamente era uma boa conversa e vão e pronto, né? Mas não é também isso. Hoje a gente já tem uma maneira de conversar, de dialogar. Então, é um diálogo, é a conversa, não é comprar os filhos. Não é comprar os filhos. E eu estou falando isso, quando eu estou falando isso, estou falando de outros, estou vendo isso dentro da minha própria família, né? Porque agora Claro. eu tô na geração dos bisnetos, tataranetos dos meus irmãos. Que a minha irmã mais velha fosse viva, eu teria quase 100 anos, entendeu? Meu pai teria 120 e poucos anos, minha mãe tinha quase. Então, eu estou vendo assim, dentro da família, essa Você geração. está acompanhando algumas Vai. gerações e está vendo o que que é bom em uma, o que que é ruim. Era bom os pais repressores, né, aqueles pais. Não, mas também esses pais que liberam tudo, também Também não. não. É o equilíbrio. Eu falo que nós estamos vivendo num desequilíbrio. Então, o equilíbrio eu acho que é um bom. E assim, nós temos coragem. Hoje as pessoas falam muito, mas não deixa os seus filhos serem corajosos. Não deixam. Ficam paparicando assim de um jeito que as crianças são inseguras, né? Então, eu acho assim, deixar seus filhos ter segurança, deixar eles viverem a vida deles, não viver a sua. Porque os pais estão querendo que os filhos vivam a vida. Então, apesar dos meus pais não serem estudados, não terem muito esclarecimento, eles ensinaram a gente a viver. Você vai Isso. viver. E tinha também que viver, porque não tinha muitas opções ali. Você precisava arriscar. Se quisesse uma vida melhor, precisava arriscar, né? Precisava correr atrás. Então, eu perdi meu pai, eu tinha 15 anos, quando meu pai faleceu. Ele trabalhava por conta própria, não existia NPS, essas coisas. No outro dia da morte dele, nós reunimos, e agora? Vamos começar, vamos viver como? Aí a minha mãe sentou, e aí, você vai.
trabalhar em tal lugar, vai pagar isso, você vai trabalhar, vai pagar aquilo. Aí fizemos uma república, cada um pagava uma coisa e vivemos, não passamos necessidade de nada. Lógico, não tínhamos a fartura que a gente tinha quando tinha o meu pai, mas vivemos, nos unimos os irmãos, nunca deixamos de estar um com o outro, né? Hoje nós só somos 5 irmãos, né? Nós éramos, agora só são 5 irmãos, e a gente, quando tá junto, a gente tem, brigar, criança, brigar, coisa, mas assim, coisas de bobinha, assim, mas sempre amando, defendendo o irmão. E hoje a gente, sei lá, as crianças estão muito competitivas, sabe? Cada um por si. Fiquei curiosa. São 5 irmãos e eles moram onde? São Paulo. Então, os seus irmãos continuaram lá, continuaram em Continua. São Paulo. Eu vim porque casei, né? Entendi. E a senhora tem esse convívio, esse Tenho, contato com eles com tive há 15 frequência? dias atrás e vou agora em julho de novo. É casamentos, é festa, faz uma festa Ai, que junina. legal. A gente está sempre junto. Mantendo ainda a família unida, né? Apesar da É, distância, apesar de cada um tomar seu seu rumo. rumo diferente. É lógico que hoje é mais complicado. Agora já dá, né? 5 já dá para juntar. Ultimamente, já juntar os 12 já era mais difícil, porque um tinha 8 filhos, meus irmãos também têm muitos filhos. Um tem 9 filhos, 8 filhos, 6 filhos, então já tinha a família dele. Mas mesmo assim, a gente está sempre junto, procura estar junto. E assim, a família, eu sempre falo, é tudo de bom. Vai ter problemas? Claro Tem. que vai. A minha avó sempre dizia, só não perde, só perde quem não, Hum, quem tem. Se você perde seus pais porque você teve o prazer de ter. É Se você verdade. perde um marido porque você teve coragem de casar e ter um marido, né? Então minha avó sempre dizia, fique, tem seus sentimentos, mas não se preocupe, porque só perde quem tem. E falar de casamento, é muito assunto. Tem até que ficar de Pode olho na falar. hora aí para a gente poder não Pode avançar falar. muito. Falar de casamento, né? A senhora falou, casar é difícil. Né? A pessoa perdeu o marido porque teve que ter coragem de casar. Com certeza. As pessoas muitas vezes acham que casar é fácil. Não. Com responsabilidade não é não. Casar é difícil, né? Casar é difícil. E conviver com uma pessoa que tem hábitos, manias, gostos diferentes do nosso, né? É difícil. O que a senhora me fala sobre isso, assim, os desafios aí do casamento? Olha, você sabe que eu e o Ney, meu marido chamava Ney, nós éramos primos, né? Nós éramos primos. Nós éramos mais ou menos a mesma Então, vocês família. já se conheciam antes? Não. Olha, que Ele ficou interessante. órfão do pai dele, criança, foi criado com a família do pai. E ele, meu primo, por parte de mãe. Não conhecia. Conheci ele quando eu comecei a namorar e casar. Gente, que legal. Então, eu não tive muito isso, não, porque não tive só um marido, eu tive um companheiro. Eu até quando ele morreu, eu pensei de eu não conseguir viver sem ele, porque Ah, ele era muito companheiro. Nós éramos assim, um levantava mais cedo, fazia o café, outro mais tarde arrumava a cama, um fazia o almoço, descascava os temperos, outro lavava a louça, sempre foi muito dividido lá em casa, e muito companheirismo. Quando a gente fala isso, não quer dizer que sempre foi rosa, não. Nesse meio de caminho tem espinhos, mas nada que a gente, com paciência, porque o que está faltando no mundo é paciência, uns com os outros, a gente não vive. eu vou te perguntar uma coisa. Quantos anos de casada que a senhora teve? Eu fiquei 50 anos e meio de casada. Nesse caminho todo, o que sustentou foi a paixão ou a decisão de continuar junto? Eu acho que a paixão e a decisão. As duas coisas. Porque se você não tiver nenhum amor, tudo fica ruim. Se você não amar a pessoa, fica ruim. E decidir, é isso que eu quero e eu vou levar isso para a minha vida, vai ser Vou isso. vencer os Vou obstáculos. vender os... Porque muitas vezes, por exemplo, na época, a minha mãe ainda era viva. Eu ficava pensando, meu Deus, eu aqui, minha mãe lá, né? Tudo foi difícil. Mas minha mãe sempre falava assim, olha, quem casou, fica junto. Não venha para São Paulo sem o seu marido.
É com ele, minha mãe sempre falava, ele é que agora é seu companheiro. Então, minha mãe nunca, assim, tirando por necessidade, eu não aceitava que eu fosse para São Ela te Paulo. incentivou a permanecer. Né? Ela não te segurou, ela te Não, vim liberou. para São Paulo, ir lá para São Paulo, ficar na casa dela, sem o Ney, não, fica lá. Quando ele vier, você vem. Então, eu fui educada assim, que nem eu estou falando. Não sei, é que nem eu falo, é muito difícil você dizer o que é certo, o que é errado. É muito difícil. Você falar, o meu caso deu certo. Deu certo. Quem conheceu meu marido, quem me conheceu casada, sabe que eu e o Ney, a gente não foi perfeito, porque não existe perfeição em nenhum de nós, a não ser Jesus Cristo. Mas a gente viveu o mais próximo que a gente pôde da perfeição. Do casamento, do respeito, né? Tanto que nós éramos testemunhas qualificadas do matrimônio, né? Na Olha que Igreja legal. Católica, nós éramos presentes, né? Na igreja, com muitos ministérios assim dado pela igreja para nós, pela nossa postura diante da vida. E já estou caminhando aqui para o fim, porque eu fico pensando, meu Deus, é muito assunto, que muita coisa que eu queria perguntar. E, Mas eu também não quero que. Eu quero que as pessoas pensem assim, não, eu vou ficar, porque a gente vai ter, de repente, quem sabe a gente não tem um parte 2. Mas eu queria entrar um pouquinho nas memórias aqui da de infância. Piraí, de Santanésia, mais especificamente. Como que era Santanésia quando a senhora veio para cá? Olha, Santa Teresa era bem diferente do que é hoje. Mas em algumas partes era melhor, em algumas era pior. É que nem eu falo, tudo tem ônus e bônus, né? Mas é assim, as pessoas, como eu vou te falar, as pessoas de Santa Nésia, ela, eu falando assim, eu chegando em Santa Nésia, eu fui muito bem acolhida, que nem eu falei, tive bons vizinhos, mas era diferente. Olha, para você ver, em Santa Nésia, antigamente, se uma pessoa ganhava neném, alguém saía avisando, olha, fulano ganhou neném. Sabe aquelas coisas assim? Se a pessoa... tudo era feito assim, Uma comunidade mesmo, tudo no talvez. falar, né? Eu, quando cheguei em Santa Nésia, eu morava lá embaixo, que eu falei, perto da subprefeitura. De noite, a gente punha um baldinho de leite e o dinheiro embaixo e deixava na janela. E o seu Humberto passava de manhã, deixava o leite e pegava o dinheiro. Você vê, E ninguém ninguém pegava mexia. no dinheiro. Ninguém mexia. Hoje você nem só por pegar, você não tem medo que ponha alguma coisa dentro, não é? Hoje você tem essa Fica com. preocupação. Será que alguém vai fazer uma maldade? E Santa Nésia sempre foi um lugarzinho muito gostoso. Eu criei as minhas filhas aqui, elas amam, né? Foram nascidas aqui. Foi um lugar muito bom para se criar os filhos. E ainda é. Só que hoje quase ninguém tem muito filho, então não tem muita criança. Mas na época, eu também não tive muito na época. Poderia ter tido uns 4, mas tive só 2, tá bom. Mas meu sonho era ter 4 filhos. Mas eu falo assim, Santanésia, olha, eu lembro da banda de música na praça, que era muito bom, sabe? Eu lembro assim, quando tocava 4 horas, apitava a fábrica, saía aquele monte de funcionários, hoje não tem mais. Assim, eu estava assim, nunca, não precisava, você ficasse no ponto de ônibus, todo mundo que passava era seu conhecido, diferente de conhecido hoje, né? Então, Santanésia, eu me apaixonei mesmo por isso. Hoje, quando eu chego em São Paulo, que nem eu estive, eu acho que eu voltaria a morar lá. Pela correria, hoje a gente é tranquilo, sabe? Então, eu não voltaria. E Santanésia tem muita história. Eu não vai dar para me contar para vocês as coisas assim que eu vivi aqui, Todas. todas, mas, por exemplo, que nem eu falo, a Dona Augusta, eu falo da Dona Augusta porque ela foi muito boa para mim e ela
ela contava muitas histórias. Ela que foi a primeira professora Professora de que Santa e Anésia. ela preparava os alunos para a escola, fazia um trabalho Tudo. social, é Ela fazia isso? tudo. Se uma criança não tivesse almoçado, ela ia buscar, dava almoço e levava e dava aula, sabe? Ela não deixava nenhuma criança ficar com Tinha fome. amor pelo que fazia. Sim, tinha muito amor. Era enérgica. Eu não fui aluna dela, não, mas o pessoal fala que ela era muito enérgica. Mas quem aprendeu com ela, aprendeu mesmo. E ela era da Igreja Batista, né? Ela era uma mulher assim, muito. Era solteira, Dona Augusta, e ela era uma mulher muito temente a Deus. Isso ela é. Mulher muito respeitosa. Assim. Foi uma pessoa que marcou a minha vida aqui. Ai, que legal. De repente, isso vira um podcast, um segundo podcast aí sobre Santa Anésia só, hein? A dona Augusta, teve outras, muitas outras pessoas, teve muitos amigos. Quando a companhia começou a mandar embora, meus amigos quase mais próximos, na época, foram todos embora, quase. Aí eu refiz a minha amizade, retornei e fiz novos amigos que são ótimos também hoje. Mas dos que eu encontrei aqui, quando eu cheguei, não tem quase nenhum mais. Se a senhora pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente ou foi proveitoso e bom como a sua vida caminhou? Olha, sempre a gente, se pudesse voltar atrás, mudaria algumas coisas. Eu sempre converso até com as minhas filhas. Se eu pudesse voltar atrás, eu seria menos enérgica com as minhas filhas. Eu fui muito enérgica, sabe? É por isso que eu falo, o equilíbrio é bom. Mas em outras partes, acho que eu, assim, às vezes, eu e a gente conversava e a gente falava, se a gente pudesse voltar atrás, algumas coisas a gente faria diferente. Não que foi ruim, mas sempre dá para a gente mudar e mudar para melhor. Melhorar, né? Porque quando eu criei as minhas meninas pequenas, eu ainda não tinha feito formação de professora, não tive. Então, se eu, com essa formação, eu pudesse educar minhas filhas de novo, eu teria outras atitudes, entendeu? Mas eu acho que muita coisa não mudaria, não, mas alguma a gente sempre mudaria. A gente não pode ser radical e dizer foi tudo bom, Certo. não mudaria. Mudaria. Até com por exemplo, se eu voltasse às minha juventude, eu seria diferente. Então, eu penso assim, olha, se você falasse, Santa Anésia tinha um hospital, olha só como perdeu coisas. Tinha um Grêmio, tinha um CIP, tinha um Clube dos 13, tinha um monte de coisas. E hoje eu fico triste porque esses jovens não têm mais nada. Então, para os jovens ficou muito mais difícil do que da época que as minhas filhas foram criadas. E é assim a vida. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltaria. E se você quiser, eu posso pensar em algumas coisas mais assim, né? Porque tinha umas coisas que eram eu cheguei aqui, eu achava estranho. Por exemplo, quando falecia alguém, que era da banda de música, o velório era atrás do hospital. Então, passava pela cidade, a banda de música, aquelas O coisas. cortejo Com a até ba- chegar no é, cemitério? porque quando era da banda de música, aí vinha a banda tocando, né? Às vezes você estava dormindo assim, escutava a banda. Vai, alguém morreu, alguém da. Você entende? Umas coisas assim diferentes. Algumas memórias que Diferente. foram criadas, né? Aos domingos a banda sempre tocava, sabe? Tinha banda de música, umas coisas que foram se perdendo, que era bom que não tivesse perdido. Se bem que hoje eu não sei se os jovens nem gostariam disso. Mas na nossa festa do milho, aqui na igreja, o ano passado, veio a banda arrozoalense. A banda de Arrozal foi lindo. E hoje muitos jovens não conhecem uma banda de música. Verdade. Então, eu acho que muitas coisas podiam voltar. E o Entende? que a senhora diria? Talvez um conselho ou alguma coisa que a senhora acha relevante que a senhora diria para as meninas e as mulheres de hoje? Eu vou falar o que eu falei e falei para minha neta e falo. Valorize-se mais como mulher diante dos homens. O homem não pode tudo. Seja paciente e seja companheira dos seus maridos, dos seus namorados, mas se valoriza como mulher. Eu acho que é isso que eu falo e falo sempre. Né? Não permita. Uma coisa é você ser companheiro. Não permita que ninguém faça com você o que você não quer. Se valorize, Perfeito. se valorize como pessoa, como
Isso é fundamental. Nós somos templos sagrados de Deus. Nunca devemos perder isso. Perfeito. Ah, que legal, gostei muito. E eu Se quero eu te... fosse contar mais coisas da minha infância, a gente ficaria muito mais tempo, né? Porque eu tive uma infância muito gostosa. Já está gravando, não, né? Tá gravando ainda, a gente vai finalizar aqui. Eu quero te agradecer Obrigada. muito pela senhora ter disponibilizado seu tempo. Eu sei que a senhora tem compromisso daqui a pouco. E tá aqui, a gente, né? Você vê como é que agarra o papo, né? Porque é bom, a gente tem muito mais coisa aí para compartilhar, mas realmente a gente não pode deixar um episódio muito longo, senão a pessoa Fica cansativo. não vai assistir tudo. Então, realmente, eu queria que tivesse essa essência, que deixasse esse gostinho de foi muito legal, quero mais, vou ouvir, né? Que as pessoas queiram ouvir as próximas, assistir as próximas entrevistas aqui. E foi muito legal, que a gente possa realmente tirar como lição os ensinamentos das pessoas que já viveram um pouquinho mais e que têm história para nos ensinar. Eu gostei muito, eu quero te agradecer muito. Obrigada mesmo por estar aqui. E quem sabe a gente não faz um repeteco aí da próxima, né? Tem uma segunda entrevista. Tá bom? Não sei se a senhora quer falar mais alguma coisa, ou se a gente já pode encerrar. Não, por hoje a gente encerra, depois você me chama outro dia que eu vou A gente vai contar papear mais a mais. história. Então tá bom. Então é isso, gente. Finalizamos aqui o nosso episódio. Fica ligado que a gente vai ter os próximos episódios, que vai ser muito legal também, e vamos aprender muito mais. Um beijo grande, fica com Deus e até o próximo episódio.